uma série do Evangelho de Marcos, evangelho escrito por o chamado em Atos João Marcos. Já estamos na quarta pregação, se eu não me engano, de Marcos e não saímos ainda do capítulo 1. Na semana passada, a pregação foi sobre as características de uma fé derrotada na semana passada. E a primeira característica foi que as práticas dos rituais e celebrações religiosas são insuficientes. Ou a prática é insuficiente, mesmo que necessárias. Coloquei uma imagem aí de uma família cultuando, uma pessoa se batizando, uma outra tomando ceia. São necessárias. São necessárias. Por quê? Porque faz parte do culto, faz parte da celebração, faz parte de encorajamento nosso, encorajamento dos outros, faz parte. O Senhor ordenou a gente ter essas práticas, mas elas são insuficientes se não houver o mesmo movimento no mundo espiritual, se for apenas de boca para fora, se for apenas um rito natural. João Batista disse: eu batizo com água. O líder do batismo, o que conduz o povo, ele trata do meio material, ele e água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Ou seja, o que se faz no físico, tudo que se faz no físico é esperado pelo Evangelho que se reflita no espiritual. Então João Batista apareceu no deserto pregando o batismo como um sinal. Batismo é um sinal. O culto que você celebra é um sinal, a ceia do Senhor é um memorial de que o Jesus morreu por nós, entregou seu corpo, seu sangue foi derramado e ele voltará. A ceia é para a gente se lembrar, mas se for por fazer apenas, é insuficiente, por mais que seja necessário. O Espírito Santo tem que estar nesse negócio, nesses atos, o Espírito Santo tem que estar movendo em nós. Então João apontou para Jesus, afirmando que ele promoveria um outro batismo, o batismo com o Espírito Santo. E aí a gente viu o texto que quando Jesus estava no Rio Jordão, essa foto aí é da série The Chosen, né? E João Batista está batizando Jesus. E aí a gente vê que a Trindade aparecendo, né? Jesus na água, vem uma voz: este é meu filho amado em quem tenho prazer, e o Espírito Santo. Deus quebra o nosso galho e mostra o Espírito Santo como uma pomba posando na cabeça de Jesus, para a gente entender as três pessoas divinas, né, sendo um só Deus, num só propósito. Então João pregou o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, né, que era um banho de água promovido por um humano, João, simbolizando purificação, enquanto se confessava os pecados. Mas quem move o mundo espiritual é Jesus, é o Espírito Santo. Então, que coisa legal. Nunca nós devemos depender de um humano para mover o mundo espiritual para nós. Não existe isso. Todos nós somos sacerdotes, onde o Espírito Santo está disponível a todos. João falou: ele vos batizará com o Espírito Santo. O que aconteceu? Jesus, no início do ministério, vem... o Senhor permite aparecer um movimento de uma pomba sobre Jesus. E Jesus recebeu ali o poder do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Então isso me tira um fardo de ter que me responsabilizar para um mover sobrenatural na vida de vocês. Não é nenhum pastor que faz isso, nenhum líder espiritual. Se você vê pela TV por aí alguns caras dizendo que estão cheios de poder para mudar a sua vida, pula fora, não existe isso. O líder espiritual, ele deve fazer igual João. Ele faz os atos no mundo físico e material, e o que vai acontecer de sobrenatural é o Espírito Santo quem vai fazer. Nenhum líder tem poder de manipular o Espírito Santo. Cuidado com os caras que falam que estão manipulando o Espírito Santo, que estão fazendo acontecer, fazendo espetáculo, porque o Espírito Santo não é comandado por ninguém. O Espírito Santo é Deus. E desconfie daqueles que manipulam o Espírito Santo. Mas confie naqueles que falam: não há poder nenhum em mim, eu faço algo no mundo material, mas o mundo espiritual quem move é o Espírito Santo. É isso que a gente aprende. Então,
Com o Espírito Santo, a gente vê, sem o Espírito Santo, a gente vê que as intenções humanas são nocauteadas pela nossa natureza pecaminosa. A gente vai ser derrotado pelo pecado, mesmo que a gente tenha intenção de servir a Deus, de adorar a Deus, porque a natureza humana é muito mais forte do que as intenções. A natureza pecaminosa nossa vai sofrer nocaute, mas vimos que intenções mais poder do Espírito vence a natureza humana. Então eu tenho boa intenção de servir a Deus, mas eu tendo o Espírito Santo agindo em mim, eu consigo vencer a natureza humana, não fico perfeito. Deus não pede perfeição de ninguém, Ele pede intenção de perfeição. É diferente, senão a gente vira um moralista aqui, tomando conta de todo mundo, policiando todo mundo, condenando todo mundo. Não é isso, é intenção de perfeição, porque todos nós cometemos pecados. Aí tem o Éder Joffre, aí uma homenagem ao nosso maior boxeador peso galo, que foi passado na semana passada. Então, vimos as características de uma fé derrotada. As características de uma fé derrotada é a extinção do Espírito dentro de si, a primeira. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que é possível extinguir o Espírito. É possível o Espírito Santo sair de dentro de nós. É possível. 1 Tessalonicenses 5,19. E quando o Espírito Santo sai, a gente não se importa mais com a gravidade do nosso pecado. Porque o Espírito Santo convence do pecado. Lembra disso? Foi falado de João. Aí a gente peca sem ser incomodado. A gente peca sem ser incômodo. Se a gente está pecando sem incômodo, significa que é um risco terrível, que a gente está vazio do Espírito Santo. E quando a fé é derrotada, o Espírito Santo é extinguido, o pecado já não incomoda, a gente não se importa com a prática da justiça, porque o Espírito Santo convence do pecado e da justiça. O que é justiça? Eu faço o que Deus me ensina, porque a minha natureza humana sempre vai querer cometer injustiça. Eu vou olhar para o outro como Caim olhou para Abel. Aí vem o Espírito Santo, peraí, pessoa, pratique justiça com o próximo. Entenda o que é a justiça de Deus também. E daí, o último caso aí, a última característica é que a gente começa a abafar e anular o conceito de juízo. Juízo, nem pensar. Deus é amor. A gente pega um atributo de Deus que é amor, e abafa o outro atributo que é um Deus de justiça, que vai aplicar o juízo. E João 16 fala o seguinte, olha que furada, o Espírito Santo convence do juízo porque o governante desse mundo foi condenado. Ou seja, quem abafa e anula o conceito de juízo de Deus está indo na onda de Satanás que foi condenado. Está indo nas ideias de Satanás que já foi condenado. É bizarro isso. Então, a gente viu isso nessa semana passada e hoje o tema pode parecer meio estranho, mas permita-me, antes de você ir embora, permita eu explicar o porquê. Eu chegar lá no ponto crucial. O tema é esse aqui, ó, você ama aquilo que beija. Eu não sou muito bom para tema não, tá? Mas eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar por que isso aqui. Tá assim, ó, Marcos capítulo 1, no verso 12 a 13, diz assim, em seguida, depois do batismo de Jesus, né? O Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Ele estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Quando eu sublinhei aí, Espírito conduziu, na Almeida Corrigida e Fiel, tá? O Espírito impeliu. É uma condução de alguém para frente, para algum lugar com uma força a qual não se pode resistir. O Espírito impeliu Jesus. O Espírito transportou Jesus sem perguntar se ele queria. Tá? O texto lá do grego equivalho, ou seja, o Espírito, por seu querer, pelo seu poder, conduziu Jesus para uma experiência. Então, se você for olhar nas Escrituras, Espírito é comparado, o termo quando se fala Espírito no hebraico é ruach, é vento.
No grego, no Novo Testamento, espírito é pneuma, que tem a ver com vento, com sopro. Lembre que João 3, Jesus ensinando o mestre Nicodemos, falou assim: o vento sopra onde quer. A gente ouve até o barulho que faz, mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim todo que é nascido do Espírito. Vento, o Espírito conduz, o Espírito impele. Aprendemos também com esse texto que é o Espírito Santo exercendo o seu poder na história da redenção. Se você começar, o Evangelho começa em Gênesis, né? Se você começar em Gênesis 1, você vai ver que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito já atuando no início de tudo. A gente vai ver o Espírito na história da redenção, de Gênesis até Cristo. O Espírito atuando por intermédio de pessoas, usando pessoas, conduzindo a história do Antigo Testamento na história da redenção. Você vê o Espírito Santo dando poder a pessoas. Você vai ver o Espírito Santo empoderando Jesus, ressuscitando Jesus. Tem um texto em Filipenses capítulo 10 que a gente deve experimentar o poder que ressuscitou Jesus, experimentar do Espírito Santo. O Espírito Santo foi responsável pela ressurreição de Jesus. Então a gente vê que o Espírito Santo é Deus soprando, é Deus com toda a sua autoridade na terra agindo por meio de Jesus, agindo por meio da igreja, agindo por meio de mim, agindo por meio de você. Mas também no que tange a vida pessoal, o Espírito Santo conduz somente aqueles que o possuem dentro de si. Lembre que no batismo de Jesus recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduz somente aqueles que, de fato, têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Então o que a gente entende? Logo, quem não possui o Espírito Santo dentro de si caminha pelos próprios instintos. Como eu explico melhor isso aqui? Eu vou usar aqui a física. Para quem estudou um pouquinho de física, né, isso aqui são vetores. Um vetor com uma direção, um vetor de outro. A Suzana falou de vetor ontem, né? São vetores. Percebem que a pontinha da seta, os vetores estão em sentido contrário? Então tem o vetor A, o vetor de cima, né? Tem o módulo 3, vale 3, e o vetor de baixo, no sentido contrário, também vale 3. Nesse caso, o Espírito Santo soprando e nossa natureza humana no sentido contrário. É claro que nesse caso aí, vai dar empate, né? Vai dar 0, né? Mas com o Espírito Santo não existe essa questão. Ou a gente é conduzido pelo Espírito Santo, ou é a natureza humana que vai contrário ao que o Espírito Santo quer. Então, naturalmente, sem o Espírito Santo dentro de nós, o nosso módulo ali seria 4. E a gente não ouviria o Espírito Santo. A gente empurraria, a nossa natureza, ela tem em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, diz: deixe que o Espírito guie sua vida. Ou em outra versão, andai em Espírito. Ou seja, no contexto de Gálatas, capítulo 5, fala: vocês estão mordendo uns aos outros. Por quê? Porque a natureza humana está com mais força do que, não está permitindo que o Espírito Santo conduza, o vento, o poder de Deus conduza. Então, diz o seguinte em Gálatas 5, se vocês deixarem o Espírito Santo guiar a sua vida, você se render, você obedecer o que Deus tem para a sua vida, o propósito que tem, a gente não vai deixar a natureza humana satisfeita. Não vai deixar que ela se satisfaça, melhor dizendo. E o texto diz no verso 17 que a natureza humana deseja fazer o oposto que o Espírito quer. Então é isso aqui, esse desenho. A natureza humana sempre quer fazer o oposto do que o Espírito quer. Então, quais são as consequências de viver uma vida com base nos instintos? As consequências, tem um texto que eu já preguei aqui, está lá em Jeremias 2, 23 a 25, que diz assim, o Senhor falando com Israel: você diz, eu não tenho mancha nenhuma, eu não adorei as imagens de Baal, mas como você pode dizer isso para mim, né, se eu conheço todas as coisas? Olha o que Deus fala para a nação:
que deixava ser guiada pelo instinto humano. Você é como fêmea de camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. Olha só a natureza humana, instinto humano, o que faz? É como jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam nem procurá-la, ou seja, vai sempre em busca do pecado, né? Pois você vai correndo até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de se ofegar por outros deuses? Instinto. Instinto. A natureza sempre vai buscar viver sobre os instintos pecaminosos. Mas também nós aprendemos com esse pequeno texto que o deserto é cenário de preparação de Deus com um prazo definido. É um cenário para você e para mim. Que Deus nos prepara no deserto e Ele dá um prazo de preparação, assim como fez com Jesus. E o texto que a gente leu foi sobre a tentação de Jesus, após o batismo. E Marcos foi muito simples aqui nesse texto, né? A visão de Marcos, ele resumiu a tentação em 2 versos. Mas se a gente for estudar Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, a gente vai ver os pormenores da tentação. Quais são os pormenores da tentação? Jesus com fome, teve fome, 40 dias. Satanás aparece para Jesus e diz: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, em pães. Ou seja, faça você mesmo acontecer na sua vida, não dependa do Pai. Se você é filho de Deus, Ele te empodera para você guiar a sua vida e não o Pai guiar você. O objetivo é desacreditar a paternidade do cuidado de Deus. É tornar o ser humano sujeito, o personagem principal da sua própria história. Faça acontecer e não dependa. Outra coisa que Satanás fez com Jesus, pega Jesus, transporta ele para a parte mais alta do templo, transporta Jesus para a parte mais alta do templo e fala assim: se tu és filho de Deus, pule daqui de baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordens aos teus anjos a teu respeito. Como que a gente entende isso? Coloque à prova o caráter de Deus. Se Ele falou que vai proteger, então você acredita? Então prove. Faça Ele provar que Ele vai te proteger. Faça-o provar que Ele vai cuidar de você. Em outras palavras, desconfie e teste Deus. Se tu és filho de Deus, teste Deus. Faça acontecer, faça o seu próprio pão. Não espere Deus te servir. Coloque à prova o caráter do Pai. Se tu és filho de Deus, eu faço você conquistar poder, glória e riquezas. Se tu és filho de Deus, eu te coloco eu governo o mundo, né, onde eu tenho influência, e eu te coloco com poder, glória e riqueza, se tu for filho de Deus. Olha só, teste da filiação, teste da confiança na paternidade. 40 dias foi o prazo necessário para a preparação de Jesus. 40 dias. E as respostas de Jesus em Mateus capítulo 4 nos ensina coisas valiosíssimas. Ele fala assim, sobre o pão: faça você mesmo pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou que Ele proverá, eu vou confiar que Ele proverá. Eu não vou fazer por minha conta. Eu vou confiar no cuidado dEle. Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, o poder é dEle, é Ele quem dá, a força é Ele quem dá. Eu confio na palavra dEle. Outra coisa, outra resposta de Jesus: não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não coloca o caráter de Deus à prova. Fazer testes com Deus, se que Deus cuida mesmo, é demonstração de não confiança em Deus. Se a gente faz algum teste, já deixa eu ver se Deus cuida mesmo, já é incrédulo, já desconfiou da paternidade, do cuidado de Deus. E a outra resposta de Deus: eu não vou prostrar,
Porque Satanás pede para ele prostrar e se encurvar diante dele para adorá-lo. E Jesus responde: adorarás e servirás somente a Deus. Está escrito isso. Não farei. Agora, qual seria o nosso deserto? Qual seria o nosso prazo? O nosso deserto é muito customizado, o que Deus faz. Um deserto, experiências para cada um. O prazo, é Deus quem determina o prazo dos nossos desertos, das nossas experiências. Deserto, agora, lembre que deserto no início da série era um local onde não havia ruído da cidade, ruído nas questões das inseguranças econômicas, políticas e pressão religiosa, né? Mas agora deserto é local de experiência, local de tentação, local que a gente sai, o Senhor nos prepara para ser fortalecido. Qual seria o seu deserto? Qual é o prazo que você possa estar passando em algum deserto? Tem gente que o prazo da tentação é reduzidíssimo. Não passa da primeira tentação. Satanás sempre está dizendo através dos seus coaches: faça acontecer e não dependa de ninguém. Faça acontecer. Você consegue fazer acontecer. E muita gente na primeira proposta já cai. Já começa a produzir o seu pão. Já começa a buscar transformar as coisas e não aguarda e não depende de Deus, mas acha que está dependendo de suas próprias forças. Tem gente que suporta a primeira até certo ponto, mas pula na segunda. Suportou a primeira, mas pula na segunda. Suportou a primeira, mas na segunda, peraí, eu quero ver essa paternidade de Deus. Eu não sei não, hein? Eu vou testar. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus cuida de mim mesmo? Eu vou testar. Pula na segunda porque duvidou do caráter de Deus. Satanás sempre está tentando nos induzir. Coloque o caráter de Deus à prova. Por que caráter de Deus? Porque se ele falou que cuida, eu não tenho que exigir prova do que ele cuida. Se eu exijo prova, porque eu desconfio dele. Porém, tem gente que diante da primeira e da segunda até passa, mas somando o tempo de vivência num cenário difícil de deserto, revela o caráter de se curvar diante de Satanás. Tem gente que se curva. Satanás diz: eu lhe darei tudo, basta ajoelhar e adorar-me. Mateus 4, verso 9. Por que tem gente que se curva para conquistar coisas? Porque lá na consciência, a pessoa fala e diz assim: eu fiz a minha parte em confiar e não duvidar. Eu fiz a minha parte. Mas Deus me decepcionou. Quantas pessoas estão decepcionadas com o cuidado de Deus? O próximo passo é se curvar diante de Satanás e confiar na proposta de glória, de melhorias de vida, confiar na proposta de adquirir poder. No fundo, essa gente que se curva na proposta de Satanás ficou decepcionado com Deus e vai por si mesmo caindo nas ideias humanistas, ideias que estão no sentido contrário ao que Deus deseja para nós. No fundo, essa gente nunca amou a Deus. Amava o que Deus poderia dar e não a pessoa divina. Não era amor a Deus. E se Deus desse para essa pessoa o que a pessoa queria, Deus estaria enganando essa pessoa. Deus não engana ninguém, Ele não dá nada para quem está apenas desejando os benefícios dele, não a presença dele, e não a bondade dele, e não a beleza dele, e não viver e não refletir a Deus. Sabe por que Deus não daria? Não engana ninguém, porque também o seu juízo será justo. No juízo de Deus, ninguém vai poder falar: ó Deus, eu te entendi errado, tu me davas e eu achava que era dessa forma. Não, o juízo de Deus será justo e vai mostrar que a salvação não foi recebida porque
não creu na paternidade e na fidelidade, na bondade, não creu no poder, não creu na soberania de Deus, não creu. Eu postei no grupo nosso de membros um artigo, eu não sei se vocês leram, que fala sobre os calvinistas. Nós não somos da religião calvinista, tá? Tem uma galera que religião é calvinista, né? Nós não somos também religião de Armínio. Mas os calvinistas, eles falam muito na soberania de Deus. Muito que Deus é soberano, que Deus governa cada detalhe, coisas pequenas. Existe a chamada doutrina da providência divina. Coisas pequenas na sua vida, Deus está governando. Aí quando vai colocar em prática, eles entram em desespero, entram na loucura das preocupações políticas, eles entram nas loucuras das preocupações com as guerras, eles entram na pilha do mundo, começam a fazer discursos parecidos com o do mundo. Ou seja, peraí, a gente fala que crê na soberania de Deus, mas na prática a gente não crê na soberania de Deus. É contraditório quando a gente entra na pilha e começa a replicar a ansiedade que existe no mundo. Mas existem outros que não se curvam e não beijam Satanás, pois adoram somente a Deus. Por que a palavra beijo, né? Deixa eu ver aqui. Essas aqui são as 3 respostas de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que a gente deve fazer. Vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Mas existe uma linha tênue, né? Tem uma frase que eu gostei muito, que diz assim: o Senhor ilimitado mostra-se forte aos seus filhos nas cenas limitantes ou difíceis da vida. Deus ilimitado, quando a gente está numa cena limitante, num deserto difícil da vida, o Senhor mostra-se forte aos seus filhos, porque Satanás vai querer testar a sua confiança como um filho de Deus. Então, por que o Evangelho permitiu esse cenário de tentação de Jesus ser revelado a nós? Marcos não desenhou o que aconteceu, mas Mateus e Lucas registrou o que aconteceu. Por que Deus permitiu? Porque Satanás fez, já deve ter feito comigo, com você. Satanás pode estar fazendo, ou ele fará a mesma coisa conosco. Ele vai tentar fazer você desacreditar que você é filho de Deus. Vai usar o título de filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai fazer com que você não creia na paternidade de Deus. E aí vem algumas perguntas para a gente. Diante de um cenário difícil, nós confiamos em nossas habilidades ou em Deus? Confiamos em nossas habilidades ou em Deus? Diante de um cenário difícil, desconfiamos do caráter de Deus e colocamos ele à prova? É aquela incredulidade enrustida, fazer prova com Deus? Diante de um cenário difícil, a gente se curva a Satanás diante de um cenário difícil? Notem que a última cena é um movimento corporal, né, explícita, diante de Satanás, que ele pede: se curva diante de mim e me adore. A última cena, ele pediu para que se curvasse e para que o adorasse. Mas olha que interessante, por causa do título, porque agora você vai entender por que o título. Sabe o que significa a palavra adorar? É muito mais profundo do que um simples gesto de se curvar. A palavra adorar, ela significa obediência a uma palavra, a um propósito de vida. Uma palavra para um propósito de vida. Isso significa adorar. E vai mais profundo ainda. Eu fui lá na raiz da palavra. Eita, voltei tudo. Eu fui lá na raiz da palavra e vou trazer para vocês
para que haja um entendimento de uma vez por todas. A palavra adorar, ela é proskineu, para, kineu, beijar. Satanás pediu para que se curvasse para beijá-lo, e a gente no português traduz para adorar. Adorar significa beijo. É isso. Para beijar. Posição, atitude, disposição para beijar. Se você estudar alguns relevos egípcios, os adoradores dos deuses egípcios são representados com a mão estendida dando beijo para a divindade. Beijo para a divindade. É uma forma de culto. Adoração, beijo. Esse ato de dar um beijo na divindade significa a disposição de fazer todos os gestos físicos de obediência necessários para receber em troca o favor da divindade. Então, por exemplo, na Roma Antiga, o adorador do deus Júpiter, que é o maior deus de Roma, o adorador do deus Júpiter ficaria revoltado caso não houvesse chuva para a agricultura. Eles faziam isso. Ele fazia uma oferenda a deus Júpiter, porque Júpiter, uma das características é mandar chuva. Fazia um altar, uma churrasqueirinha, queimava uma oferta para deus Júpiter. Esse adorador, então, se não chovesse, o que ele fazia? Ele quebrava tudo. Quebrava o altar com raiva, quebrava o templo de Júpiter, porque não houve a correspondência de Júpiter na troca de favores. O judeu que conviveu na época de Jesus, você vai ver no Evangelho, ele achava que se obedecesse toda a lei, receberia o favor de Deus, se obedecesse toda a lei. Então tinha que ser toda, não é só parte da lei. Então era aquela busca frenética e raivosa por perfeição e não conseguiam, que se tornava essa busca por perfeição em hipocrisia. Agora, o Deus do Evangelho deixou muita gente perplexa. O Deus do Evangelho não deseja nada físico em troca. Nada físico em troca. Eu soube de uma pessoa, algumas semanas, que estava fazendo um propósito. E se faz muito propósito para fazer troca com Deus. Eu faço isso para Deus me dar uma bênção tal. Deus do Evangelho não tem isso. Ele não exige nada em troca. Ele só fala para você pedir. Olha só, que interessante isso. Só para você pedir, peçam. O Deus do Evangelho, ele não deseja a perfeição que os judeus sempre tanto procuravam, mas sim intenção de perfeição, conforme foi dito aqui. Então daí a gente é iluminado pelo texto quanto ao significado de adoração. Adoração é disposição para beijar. Adoração significa beijo. Então, o que é essa questão de intimidade, de um beijo? Eu passo a obedecer a um Senhor porque eu compreendi o caráter de Deus. Então eu obedeço, devido ao caráter dele. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele é o Senhor da minha vida, ele será. Eu obedeço a Deus porque eu creio que a palavra que sai da boca de Deus é dita para me trazer vida. E a palavra que sai da boca de Deus, ela é firme, ela não vai falhar. Eu obedeço porque eu não confio nos meus instintos, porque os meus instintos sempre serão contrários à palavra de Deus. Eu obedeço porque eu não confio em ideias conflitantes com a palavra de Deus. Toda ideia conflitante com a palavra de Deus, eu não confio. Então eu me prostro, adoração, me prostro e beijo aquele que me ama e me salva de mim, me salva dos outros, me salva das ideias desse mundo. Ideias claramente implantadas por Satanás, né? Que odeia o ser humano. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas do Evangelho, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe um ser, Satanás, cegando a visão espiritual dessas pessoas. Agora, a minha adoração de um filho, eu me prostro
e beijo. A palavra adorar é beijar, é ser íntimo daquele que me ama, que me salva de mim mesmo, da minha natureza pecaminosa, me salva dos outros e das ideias desse mundo. Ou seja, eu sou um filho amado por Deus. Você se sente um filho amado por Deus? Você já parou para pensar que você é um filho amado por Deus? Você vive nesse mundo se comportando como um filho amado por Deus? Ou a gente vive nesse mundo se comportando como um escravo, que não tem intimidade com o seu senhor, que não beija? O escravo, ele ficava afastado. Satanás quer que você ande nesse mundo não como filho. Satanás não quer que você se veja como um filho. Satanás quer que você duvide da paternidade de Deus. Satanás quer que você fique um louco nesse mundo achando que a força é sua. Satanás quer que você fique perdido fazendo o pão. A gente beija aquele que nos ama. Adoração, beijo. Entenda isso de uma vez por todas. Logo, a gente ama aquilo que beija. Agora, entender o título da pregação? Adorar é beijar. Disposição para beijar. Entenderam que no domingo passado, que não adianta falar que participar de uma celebração é adoração? É muito mais profundo. A celebração é importante, mas ela não é suficiente. O suficiente é quando eu e você beijamos a Deus. Disposição para beijar aquele que nos ama, que nos salva da nossa natureza pecaminosa, nos salva dos outros e das ideias desse mundo. É beijar a Deus. Relacionamento. E nesse mundo, Satanás quer que você anda tão distante, tão distante de Deus, que você se esqueça que é filho. E eu vou falar para você a experiência própria. Quantas vezes eu me esqueci que eu era filho de Deus? Que eu tinha um pai. Aí alguém um dia fez um exercício comigo, para pensar na paternidade de Deus. Assim, foi tão maravilhoso o que eu senti naquele momento, de sentimento de filho, de que eu não estava só, que a palavra que sai da boca de Deus, ela garante um propósito de vida para mim. E Satanás o tempo todo lutando para que eu não beije o Deus, eu não beije o Filho. Salmo capítulo 2, tem um texto assim, beije o Filho. Beije o Filho. E aí a gente se acha tão distante de Deus. E muitas das paranoias que a gente carrega na nossa mente, na nossa vida, é porque Satanás conseguiu nos convencer de que nós não somos filhos de Deus. Concluindo, irmãos, o Espírito de Deus está exercendo o seu poder na história da redenção. O Espírito de Deus sempre vai mover na história. E não importa o que está acontecendo com o mundo, o Espírito de Deus está soprando sobre o mundo. Nada saiu do controle do poder do Espírito de Deus. No que tange a sua vida pessoal, o Espírito conduz você, se de fato você valoriza a presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso a importância de refletir se a gente apagou o Espírito da nossa vida. Características de que apagou já foram passadas. A gente não dá importância ao pecado, a gente não dá importância à justiça, a gente não dá importância ao juízo de Deus. O Espírito conduz a sua vida, você crê? Você crê que o mesmo Espírito que conduziu Jesus no deserto conduz você? Você crê?
E qual é o seu deserto? Não sei. Mas ele tem prazo definido por Deus. Ouça o que sai da boca de Deus. Ouça a toda a palavra que sai da boca de Deus. Viva toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual seria o nosso deserto? Qual seria o nosso prazo? É muito customizado, é muito pessoal. Não caia na primeira tentação de fazer, você é responsável pelo seu próprio pão. Não. Deus quem te dá o seu pão. Não caia nessa tentação, que muita gente cai na tentação de fazer o seu próprio pão, que comete atos ilícitos, imorais, ilegais. Porque não confia que Deus vai te dar o próprio pão. Ah, passou na primeira, mas na segunda, peraí, eu vou... Caramba, será que Deus protege mesmo? Eu vou testar. Não caia nessa. Confie no caráter de Deus. Se a palavra de Deus disse que Ele está contigo, confie na palavra de Deus. E o Satanás ainda continua querendo que a gente se proste, se curve e o beije. Não beije Satanás. Beije o Filho. Salmo 2. Beije o Filho de Deus. Beije o Cristo. A gente cantou aqui o vaso de alabastro, né? Qual música que é? Maravilhado. Qual é a frase mesmo dessa música? Ó, Santo Deus quebra o vaso de alabastro. Uma mulher, um vaso frágil, mas caro, com um perfume caríssimo dentro. Ela quebra e lança sobre Jesus para perfumar Jesus. E beijou Jesus. Outra mulher chora aos pés de Jesus e as lágrimas lavavam os pés de Jesus e beijavam os pés de Jesus. Satanás quer disputar o beijo, o seu beijo. Beija Jesus, beija o Filho. Beijar é prostração de fazer, viver a obediência necessária de um propósito de um Filho de Deus. É isso, adoração é isso. Adoração é beijar a Deus, porque confia no seu propósito. E a gente vai encerrar com o conselho de Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 5, 8, 14. Pedro, que conduziu Marcos no escrito do Evangelho. Pedro era o mentor de Marcos. E olha o que Pedro escreve na 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 a 14. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ou estejam sóbrios, talvez na sua versão, acordado. Não durmam. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando por sofrimentos também. Deus, em toda a sua graça, chamou para vocês participarem de uma glória eterna. Glória eterna. Beije a Deus, porque tem um propósito para você de filho, para uma glória eterna por meio de Cristo Jesus. Depois de você ter sofrido por um tempo, Ele restaurará você, sustentará você, fortalecerá você, te colocará num alicerce firme. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Poder é de Deus. O poder é de Deus. Então eu queria te convidar agora para você curvar sua cabeça. Fale com Deus agora nesse momento. Você tem andado com um sentimento de filho? Você tem se comportado como um filho de Deus ou como um escravo? Você tem beijado Deus? Adorar é beijar. Ou você está longe de uma proximidade com Deus? Estar longe da proximidade com Deus é estar vulnerável às tentações de Satanás. Ele quer que você fabrique o seu próprio pão e não dependa de Deus. Ele quer que você desconfie da palavra de Deus, não creia que o que Ele falou, Ele vai te proteger. Satanás quer que você se dobre e beije Ele, e o beije. Em troca, Ele te faz uma promessa de conquistar coisas nesse mundo,
de confortos nesse mundo, de ilícitos nesse mundo, num mundo que ele governa, um condenado governa. O Espírito Santo convence do juízo, porque o governante desse mundo já está condenado. E quando a gente vive fora da perspectiva de filho, a gente está confiando nas ideias de um mundo, ideias de um que já está condenado. Então, que nessa noite você renove a sua fé e ande como um filho de Deus. Se você está sentindo vazio do Espírito Santo, peça ao Senhor para te encher do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para vir sobre você agora, nesse momento. O Espírito Santo veio sobre Jesus. O Espírito Santo está disponível para vir sobre você. O Espírito Santo veio sobre os discípulos. O Espírito Santo está disponível. Confesse os seus pecados, por às vezes menosprezar talvez o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito. Confesse o seu pecado, se talvez aqui haja alguém que extinguiu o Espírito. Como extingue o Espírito? Eu não oro mais, eu não leio a palavra, não dou importância à celebração do culto, eu não dou importância ao memorial de que Cristo deixou para nós, eu não dou importância à comunhão. Satanás quer que você não dê importância a nada disso. Ou a gente dá importância de uma maneira apenas física e não olhando para o mundo espiritual e não valorizando o Espírito Santo. É você e Deus nesse momento. Você tem a oportunidade de receber de volta o Espírito Santo, de ser fortalecido então, ou ser fortalecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora está aqui para te convencer de que você também é filho de Deus. Filho de Deus se você beija o Filho. Filho de Deus se você beija Jesus. Filho de Deus se você se prostra diante de Jesus, o beija para obedecer a palavra dele, crer nas suas promessas. Filho de Deus confia. Filho de Deus tem intimidade com Deus. Peça ao Senhor, encha-se do Espírito, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos agora. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que tem impedido-nos de sermos cheios do Espírito. Ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus as palavras de Satanás que tragam em nosso coração a dúvida de que não somos filhos de Deus. Ó Deus, se porventura há pessoas aqui que estão andando errantes nessa terra, fora da filiação como filho de Deus, não acreditando que é filho de Deus, ó Deus, renova essa mente nesse momento, renova essa fé, devolva a fé, Senhor, por favor, faça brotar uma fé. A Tua palavra diz que o vento sopra onde quer, a gente ouve, pode até ouvir o barulho do vento, mas a gente não sabe de onde vem, para onde vai. O Espírito Santo faz o que quer. A Tua palavra diz que o Espírito Santo impeliu Jesus, transportou Jesus. Transporte pessoas aqui, Senhor, para uma experiência com Deus, uma experiência de cuidado, uma experiência de ser servido por Deus. A Tua palavra diz que após a tentação vieram os anjos e serviram a Jesus. Ó Deus, quantas pessoas aqui podem estar passando por um deserto, ó Deus, que estão sendo fiéis a Deus, estão permanecendo firmes. Senhor, que elas se sintam, determine um momento, Senhor, delas se sentirem servidas pelo Senhor. Esse período, Senhor, talvez de silêncio do Senhor, de uma resposta, Senhor. Ó Deus, fale com essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Que Satanás seja repreendido, que todas as setas malignas no nosso coração sejam desfeitas, sejam eliminadas. Toda força contrária à nossa fé seja eliminada em nome de Jesus e andemos como filhos de Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Oh Deus, seja maravilhado, Deus, em nosso meio, Senhor. Nos rendemos, Senhor, aos teus pés, Pai. Te adoramos, Senhor.
com mais